Oi, voltei, vídeo de hoje, vídeo extra para compensar, já que semana passada não teve vídeo. Eu vou contar para vocês a minha forma de estudar, como eu me organizava para estudar na faculdade. Seja na época do TCC, para apresentar trabalho acadêmico, para escrever artigo, para apresentar um seminário, ou até mesmo para me preparar para uma simples aula. Enfim, eu sigo 3 passos que eu vou explicar para vocês como funciona, mas lembrando que esse vídeo é meramente explicativo, meramente o que aconteceu comigo, o método que funcionou para mim. Pode ser que funcione para você, mas eu acho importante você dar uma boa pesquisada, testar coisas novas, porque só assim a gente encontra um método de estudo perfeito pra gente. Espero que as dicas de hoje ajudem vocês de alguma forma e vamos lá começar. São 3 ciclos no total: leitura, resumo e revisão. Começando com o primeiro, então, leituras. A gente tem que ter uma boa base bibliográfica, tanto para apresentar a TCC, quanto para você se preparar para uma aula. O professor manda aquele texto, você tem que ler para poder debater na aula seguinte. Então, quando havia tempo hábil, nem sempre isso era possível, eu realizava 2 leituras. A primeira, de maneira mais grosseira, sem anotar e nem marcar nada, só para ter uma visão geral de qual era o assunto do texto. E depois eu fazia uma segunda leitura, marcando pontos importantes, escrevendo possíveis perguntas que eu poderia fazer na sala de aula, algumas dúvidas, tudo isso no decorrer do texto. Se eu tivesse muito corrida, o tempo estava curto, eu acabava fazendo só uma leitura mesmo, marcando os pontos importantes, e aí eu relia de novo quando havia a oportunidade de fazer isso. Eu sei que nem sempre é possível a gente fazer essa leitura com antecedência, acumula matéria, a gente fica época de prova, muita coisa para se preocupar, mas eu acho muito interessante para a gente ter uma noção geral do texto, a gente começa a se inteirar um pouco mais do assunto, pesquisar por palavras que talvez você não conheça, entender o contexto daquilo que está sendo dito. Eu acho que esse passo é bem interessante e importante para a gente se situar. Segunda etapa, o resumo. Eu já testei outros métodos, mas o que eu mais me encontrei foi o resumo de fato. Mapa mental eu já tentei, mas não fixou tanto quanto o resumo. Só que demora muito pra gente fazer resumo, né? A gente acaba gastando um tempo um pouco maior, mas na verdade a gente não tá gastando tempo, a gente tá ganhando tempo. Eu pensava muito nisso, que ai meu Deus, isso é um fato negativo, o fato de eu gastar horas para fazer um resumo, mas é extremamente positivo porque é o método que eu encontrei para fixar melhor a matéria na minha cabeça. A partir do momento que eu faço um resumo de maneira que eu vá compreender o que está escrito ali, que vai me ajudar a fazer revisões futuras, isso é um ponto positivo para mim. É o fato de que eu gastei um tempo, mas foi um tempo muito bem gasto, um tempo investido. Eu acho que essa é a palavra certa. Eu sempre tento fazer o máximo, um resumo com as minhas palavras. Eu coloco algumas palavras-chave, coloco algumas palavras em outros idiomas para me fazer lembrar daquilo na hora da prova, ou faço um link com outro assunto, que aquilo vai me remeter ao assunto que eu estou estudando de fato. Pra mim, o resumo estava super organizado, mas outra pessoa que fosse ler não ia entender nada. Eu tentava fazer o máximo com que ficasse uma linguagem fácil de entender, de maneira que o conteúdo fosse escrito com as minhas palavras. É claro que às vezes eu acabava copiando alguma coisa, exatamente como estava no texto, mas eu tentava ao máximo escrever as coisas com as minhas palavras, porque era a maneira com que eu conseguia internalizar melhor aquilo que o autor estava dizendo no texto em questão. Mas, como eu disse, resumo foi a ferramenta que eu encontrei pra mim, que deu super certo, mas é bom você dar uma boa pesquisada, tentar coisas novas, tentar mapa mental, talvez funcione pra você, tentar resumo. Tem vários outros métodos de estudo por aí, a gente só consegue encontrar o nosso testando e mudando. Foi assim que eu me achei nos resumos. Pode ser que esse vídeo se torne obsoleto em alguns anos, talvez eu encontre outro método de estudo que se sobressaia, mas até o momento o resumo é o que tem me feito feliz. A última etapa do nosso ciclo é a revisão. A elaboração dos resumos no passo anterior, que muitas pessoas acham que é perda de tempo, acabava se tornando um ganho de tempo quando a gente chega nessa etapa final. Época de prova, ou se eu precisava revisar alguma coisa para poder falar em sala de aula, os resumos me ajudavam muito a me situar, para ter uma noção maior do que tratava o texto no geral. Se eu tivesse alguma dúvida muito específica, eu voltava no texto original para poder reler mais uma vez, mas o resumo sempre foi uma mão na roda para mim, e agora ganhando tempo, tendo em vista que eu não teria que reler mais uma vez o texto, já que eu já tinha elaborado um resumo que ficasse muito mais prático para mim entender qual era o assunto que estava sendo tratado. Além da revisão, além de revisar em época de prova ou em outras situações, nesses textos, nesses resumos que eu tinha feito em relação aos textos que eu tinha lido,
eu também fazia uma boa revisão das anotações que eu fazia em sala de aula. Meu caderno de sala de aula era super desorganizado, só separava por matéria, mas eu escrevia tudo com uma cor só, era tudo bagunçado, um monte de seta, não dava para entender nada, mas eu sempre anotava questões que eu achava importante, pontos que eu achava que eu precisava estudar um pouco mais, dicas de livros e filmes. Muitos amigos meus acabavam me zoando, falando que só tinha dica de livro e filme no meu caderno, mas sempre que algum professor falava alguma coisa eu anotava. Anotar pontos importantes da matéria. Eu sei que às vezes é impossível a gente anotar tudo, porque a aula passa muito rápido, enfim. Mas eu tentava anotar o máximo possível as coisas que seriam importantes para mim, tanto em sala de aula como para a prova em si. Então era uma revisão tanto nos textos que eu tinha feito em casa, quanto das anotações que eu tinha feito na sala de aula. E é isso, é assim que eu me organizo até nos dias de hoje, mesmo depois de ter terminado a faculdade, é a forma como eu mais me encontrei. Deixa aqui nos comentários quais são as formas que vocês se encontram, como que vocês estudam e costumam se organizar. Eu tenho certeza que suas dicas, as dicas de todo mundo, vai ajudando a deixar o vídeo com certeza mais completo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem alguma sugestão, deixem aqui nos comentários. Se inscreve no canal para a semana que vem, que a gente está aqui de novo com vídeo quinta-feira às 18 horas. E segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. Então é isso, um grande beijo e até semana que vem. Tchau!